Pois é, esta era a Chevrolet S10 que eu tive, né? Era uma S10 1998, ela era uma caminhonete gasolina, ela era aquela 2.2, manca pra caramba, 2.2 gasolina 1998. E esta é são imagens que o Robson Mecânica, né, o parceirão aí, o Robson, gravou hoje, que ela pisou lá na oficina dele, né? Na época que eu vendi ela, eu recomendei ao proprietário atual que ele seguisse fazendo as manutenções no Robson e tal, porque foi um trabalho bem extenso ali que nós fizemos naquele exemplar, né? E foi o Robson que botou a mão, então, cara, ele conhece cada palmo daquele carro. E eu falei pra ele, tipo, cara, leva lá que é o melhor que tu vai fazer pro teu carro, né? Mas assim, eu fiz esse projeto da S10 de 2018 a 2019. E assim, após esse período da S10, eu então, vendo ela, me desfaço dela e entra em cena a SW4. E aí foi que eu comecei a gravar os vídeos com mais intensidade aqui para o YouTube. Muitas pessoas vieram para o canal depois do período da SW4, né, através da SW4, e talvez desconheçam a história então que eu tenho com essa S10 e com este modelo de S10. E é aí que eu quero falar então um pouco. Meu avô teve uma S10 gabine dupla 1999, aquela 2.5 diesel, motorzinho diesel Maxion. Na época que ele teve aquele carro, era um carro da hora, assim, né? Então era a S10 era uma caminhonete muito legal. E o meu avô, eu tinha 16 anos nesse período, eu não tinha carteira de motorista. Meu avô morava, né, o contexto dele era assim, ele morava em Florianópolis, em Santa Catarina, né, e ele tinha uma propriedade rural no sul do Rio Grande do Sul, que dava então 800 quilômetros de distância entre Florianópolis e essa propriedade. E ele teve lá seus problemas de coluna, lá, ele fez lá alguma arte, né, e me propôs então que eu fizesse esse translado dele. Obviamente eu não tinha carteira de motorista, eu tinha 16 anos de idade, né? E o vô sempre foi um cara muito tranquilo, muito tranquilo. O vô era um homem de outro tempo. Ele era de 1918, né? Nasceu em 1918. Então, tipo assim, ele era muito tranquilo. Então ele não pensava que iria dar algum tipo de problema com a polícia, como de fato nunca deu. Então eu fazia uma corrida maluca para ele nessa época. Eu me lembro que por diversas vezes eu pegava o ônibus em Porto Alegre à meia-noite de sexta-feira, desembarcava em Florianópolis às 6 horas da manhã de sábado, pegava ele no sábado, vinha para o Rio Grande do Sul. Às vezes nós dormíamos em Porto Alegre de sábado para domingo, depois domingo saía lá para a propriedade rural, lá para o sul do Rio Grande do Sul, né? E às vezes tocava direto, fazia esse trajeto em um dia só. E depois pegava o ônibus e voltava para Porto Alegre, porque eu estava concluindo meu ensino médio, né? Então, o que acontece? Eu sabia dirigir nesse período, mas assim, o carro que eu fui acumular experiência mesmo de direção, de estrada, de pegar, né, de ter essa prática mesmo, foi com essa Chevrolet S10. Esse carro, quando eu peguei ele, eu comprei ele de um compadre meu, um amigão meu, e ele comprou esse carro para trabalho.
a ideia dele, ele precisava de um carro desses para trabalho. Eu, inclusive, fui olhar essa caminhonete com ele o dia que ele comprou. E então, assim, ele precisava de um carro barato e que servisse. Eu sei que na mão dele deu muito problema, o carro não. O carro foi útil, mas também teve muito problema, foi feita muita gambiarra, enfim. Acabou que eu comprei ela dele, né? E aí fui executar o meu projeto. Eu vou mostrar agora, aí vocês vão ver as fotos de como ela era quando eu comprei ela, né? Como que ela era e como que ela ficou. Esta é uma imagem da S10 na mão desse meu compadre, né? O indivíduo tá lá na posição do motorista e eu sou o caroneiro ali. Esse aí era o carro na época que era dele, tá? Esse carro tinha ali ó, um quebra-muro ali na frente, ali um quebra-tudo, né? Que eu acho abominável, né? Essa caminhonete ela era um modelo 1998, né? Ela era 9898. Ela tinha ali um Santo Antônio ali, um troço horroroso, uma lona marítima. Olha o detalhe dessa lona marítima. Tinha uma chapa de ferro ali. Ela tinha Gene Jojo, porque ela era gasolina, né? E ela era Gene Jojo. Ela tinha essas rodas aí da Blazer Executive, eu acho que era, pintado de um dourado, uma coisa horrorosa, um pneu de cada pai. Cara, e ela só andava assim, ó. Esse era o retrato dela, tá? Esse aí era o retrato da S10 na mão desse meu compadre. E essa foi como ela ficou na minha mão. Essa é uma das últimas fotos que eu tirei dela na minha mão. Então o que eu fiz? Eu troquei a frente dela para a frente da 99, daquele facelift que saiu ali da linha 99 e 2000, só saiu esses 2 anos, né, do modelo. Na parte estética de pintura, na verdade eu não fiz nada aqui da parte da frente dela, né, e da cabine. A caçamba foi totalmente restaurada, né? Eu coloquei 4 pneus BF Goodrich tamanho 31, 0 bala. Cara, esse carro ficou assim muito, muito, muito legal, né? Muito legal mesmo. E esse foi o produto final, né? Mas no meio do caminho eu fiz uma traquinagem, porque, como eu falei para vocês, eu era um guri de 16 anos que imaginava ela de um jeito, e eu imaginava ela assim. Sim, eu rebaixei ela, óbvio, né? Eu não podia não rebaixar o carro. Vocês até percebem que ela estava num outro processo, que ela estava num estágio mais atrasado da evolução dela, né? Ela estava com os pneus ali, os Pirelli Scorpion, que, enfim, passou por ela. Ela não tinha os faróizinhos de milha e tal, mas olha aí, ó. Eu deixei ela, dei o tombo que eu imaginava. Esse aqui, ó, essa foto é o retrato da caminhonete como eu imaginava ela aos meus 16 anos, né? Aqui tem uma outra foto, ó, de um outro ângulo. Era isso aí que eu imaginava lá quando eu andava com meu avô, né, pelas estradas aqui do sul do Brasil. Eu imaginava ela, eu ficava pensando, pá, essa caminhonete com tombo, com umas rodinhas de liga, que eu só reaproveitei aquelas que já existiam, né? E eu pensava ela assim, ó, lisinha, com película, lona marítima e o estribo. Detalhe, lá nessa época que esse carro, que era a época desse carro e nesse período que eu andava com meu avô, película era Insufilme, né, da marca Insufilme, era uma coisa rara e que valorizava os carros. Os carros valiam mais quando tinham película. É uma curiosidade. Então, os carros, eles acabavam tendo um valor maior. Então, película era algo muito bem visto. E eu imaginava ela assim, porque ela vinha um Chevrolet escrito aqui na tampa traseira, e eu também lá na época imaginava ela lisinha assim, ó. Então, esse aí era o carro que eu imaginava lá. E eu acabei conseguindo fazer, então, esse projeto da S10, né? Que foi muito, muito legal. É isso aí, meus amigos. Então, esta foi o processo aí da S10. Isso era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa história, né? Porque muitas, como eu falei antes, lá no início do vídeo, muitos vieram depois desse processo. E eu confesso, e agora eu vou falar uma coisa que eu tinha esse canal que eu tenho. Bom, vou deixar isso aí para outra história. Deixa isso aí para depois, tá? Agradeço
a audiência de vocês. Forte abraço aí, pessoal.